hoje é um dia de bate-papo muito especial, com uma pessoa muito querida que conhecemos, Vanesca Lisboa. Vanesca, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada. Muito prazer em estar aqui com você, com o pessoal, para falarmos sobre esse assunto, né? Sobre inteligência emocional, que eu amo tanto, eu gosto tanto de falar sobre isso, e a relação com o emagrecimento. Sim, muito, muito interessante mesmo. Também concordo com você. E para quem não conhece, a Vanesca está lá em Caratinga, interior de Minas, né, Vanesca? É Isso, bem interior. especialista. Então, estamos longe, mas pertinho, né? Porque aqui a gente está no interior de São Paulo. Sim. E a Vanesca é especialista em inteligência emocional e também trabalha com emagrecimento, né? Essa inteligência emocional voltada ao emagrecimento. Vanesca, quer falar um pouquinho, por favor? Sim. A gente fala emagrecimento, mas é sempre voltado para a saúde. O emagrecimento é uma das boas consequências, né? Mas a gente fala que a inteligência emocional para o emagrecimento ela é fundamental. A inteligência emocional é a habilidade de lidar com as emoções. E o que a gente percebe é que muitas vezes a pessoa tem tanta dificuldade de lidar com as emoções e acaba descontando isso na comida. Quando eu comecei a trabalhar com inteligência emocional, eu percebia que o problema não era que as pessoas não sabiam o que comer, né? Não era que elas não sabiam. Muitos conseguem um nutricionista, né, um nutrólogo, e sabe exatamente, ó, isso eu não posso, isso eu não devo comer, né? Mas não conseguem manter. Então, a inteligência emocional ela vem para ajudar a pessoa a lidar com as emoções, com algumas estratégias, algumas ferramentas para ela aprender a se acalmar e não descontar as emoções na comida, né? Então, esse é um dos objetivos de trabalhar essa habilidade da inteligência emocional, né? Melhorar aos pouquinhos a nossa inteligência emocional. Sim, muito interessante, Vanesca, esse assunto, porque a gente acha que a inteligência emocional não tem relação com a nossa comida ou com a nossa alimentação, como você disse. A gente sabe como é para comer, o que come, e a gente não consegue. Não consegue fazer, Sim, né, Vanesca? sim, com certeza. A fome emocional, ela vem Isso. justamente nessa situação, quando eu não estou sabendo lidar com as minhas emoções, né? Às vezes eu sinto um desconforto e acabo descontando na comida. Isso quer dizer que todo mundo tem isso? Não. É só quem tem a comida como alívio. A gente vai explicar um pouquinho mais detalhado ao longo, né, da nossa live, para a pessoa entender por que algumas pessoas conseguem seguir uma dieta, por que algumas pessoas têm mais fome emocional, o que acontece no cérebro, né, que faz com que a gente não consiga dizer não para o doce, não consiga dizer não para o pão, para aquele cafezinho com açúcar. A gente quer, mas não consegue. Né? Algumas pessoas passam por isso. Então, a gente vai estar explicando ao longo da live como isso acontece e como que a inteligência emocional pode te ajudar nesse sentido aí. Muito importante, é verdade. Não, muito difícil. Ai, muito importante mesmo. Antes da gente continuarmos aqui o nosso assunto, Nicole, seja muito bem-vinda, boa noite. Luiz Gustavo também, boa noite a todos. Excelente temática. Eu também acho, e muito importante. Neuza, seja muito bem-vinda. Que bom ter você por aqui. Olá, Nestor. Muito boa noite, saúde e paz para todos. Saúde e Que paz. gostoso! Que gostoso! E já convidamos a todos na nossa noite de bate-papo a participarem também aqui do nosso chat, a falarem, né? E você consegue se controlar? Consegue perceber se você tem essa fome emocional ou não? E aqui nós já colocamos a enquete também. Quando você considera ter fome emocional, quando você está ansioso, quando, quando você tem conflitos no relacionamento ou quando você está preocupado, quando que você percebe que você come mais. Não é porque a gente percebe, não é, Vanesca? Tem uma hora que a gente, eu tô ansioso, tá para acontecer alguma coisa. Quando a gente vê, tá comendo. Ou se eu tenho muita Uhum. coisa para fazer, nossa, a gente para e come. É verdade. É verdade. E a gente vai explicar esse mecanismo daqui a pouquinho, né? O que acontece no cérebro para que a gente faça isso. É muito importante o pessoal estar participando aí para a gente continuar esse bate-papo aqui e entender por que é tão comum isso acontecer com todos nós, né? E aqueles que têm a comida como alívio vão ter mais dificuldade. Vale salientar que algumas vezes a gente fala assim,
aumenta a minha fome por doce, né? Aí outros falam assim, não, mas eu não sou muito de doce, eu gosto de salgado. Mas vale a gente entender que quando a gente fala de aumento de vontade de comer, pode ser tanto pelo doce quanto pelo salgado, porque muitas vezes esse salgado que a gente está falando, ele é feito com farinha branca, né? Que é extremamente prejudicial à nossa saúde, é inflamatória, e ela vira glicose no final, ou seja, no final é glicose para o cérebro, né? Para o corpo. E tem todo um mecanismo para isso acontecer. Então, mesmo que você não tenha tanta vontade de comer doce, só o fato de você não conseguir dizer não para o pão, né? Tem que comer, ou tem que tomar. Tem muita gente que acontece isso, que precisa toda hora tomar um pouquinho de café com açúcar, né? O café adocicado. Então, é também uma maneira do cérebro, é o cérebro que está te impulsionando a fazer isso e tem um motivo, né? Porque não sabe aliviar essa ansiedade de outra forma, então vai ali, toma um cafezinho. Quando a pessoa come algo doce ou quando ela come algo que vai virar glicose, há uma liberação de dopamina. Então dá aquela sensação de alívio, de prazer, né? Então todos nós sentimos isso. Porém, algumas pessoas não conseguem diminuir esse consumo. Ela tem que estar o tempo todo comendo, comendo, comendo. Esse é o problema, né? Quando ela não consegue, é porque existe alguma coisa que está acontecendo a nível cerebral e também a nível mental, emocional. E é isso que a gente vai estar falando aqui hoje mais profundamente. Sim, entendi. Não tem problema, então a gente come um pouquinho para acalmar, né, para sentar, mas o problema, como você falou, da ansiedade, dessa fome emocional, é que não se sacia, né? E assim, o ideal é que a gente tenha comida, a gente faça uma ressignificação da comida, né? O que a comida é para mim? Ela pode ser prazerosa, mas ela precisa ser uma questão de nutrição. Então, eu Isso. tenho que, ao me alimentar, eu preciso olhar para a comida e pensar, isso aqui, quais são as vitaminas que eu posso... Não preciso saber quais, mas pelo menos eu sei que isso aqui é saudável para eu comer, isso aqui vai nutrir, né, o meu corpo. Ao invés de pegar uma comida que eu sei que, né, vai talvez saciar aquela vontade, de dar aquele prazer, mas ela não tem nutriente nenhum. Ela está inflamando, né, que é o caso muito dos alimentos industrializados, né, embutidos, esses alimentos que tem os doces, né? Então, doce é uma delícia, mas qual o nutriente que eu vou estar tendo ali daquele doce, né? E se eu como muito doce, tem que ter a consciência de que eu estou inflamando meu corpo, né? Nosso corpo é sagrado, ele é muito importante, né, para nossa, depois quando chegarmos à terceira idade, porque é aí que vem a conta, muitas das vezes, a gente precisa estar cuidando desse corpo desde pequenininho, né? Então, quando formos comer, precisa ser a relação que a gente tem com a comida, não pode ser de alívio. Ela não pode ser assim, eu estou comendo para aliviar. Não, para aliviar as minhas emoções, eu vou ter outras estratégias. Vou entender o que está errado, o que essa emoção está querendo dizer, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? E aí sim, eu vou lidar com as minhas emoções da forma correta. E a comida eu vou comer para nutrir. Agora, como você falou, Melissa, quer dizer que nunca mais vou comer um doce? Não, né? A gente pode comer um doce, mas a partir do momento que você está com sobrepeso, ali você precisa de um período estar restrito, até você atingir, desinflamar o corpo. Aí sim, depois você pode, de vez em quando, se dar o prazer, né? Ou dar o luxo de comer um pouquinho. Eu vou falar que é luxo, né? Porque, na verdade, a gente não pode ter como hábito diário, né? De comer doce ou de comer comidas que inflamam. Sim, entendi. E a gente fala, né? Dá o luxo ou até a sobremesa já parece que é um prêmio. Mas a gente tem essa crença, quando criança, os pais, não sei os seus, né? Mas os meus falavam, olha, se comer tudo, vai ganhar sobremesa. Então a gente já vincula inconsciente, quer dizer, doce é bom. Recompensa. Isso, né? Já tem essa crença. Além de realmente liberar a dopamina, que dá essa sensação de prazer, né? Em movimento o circuito do prazer no cérebro. Sim, junta mesmo, junta a crença, né, que também é mental, mais os hormônios que libera, com certeza. Então, dá muito prazer. E desde criança, isso é uma tradição, como você disse, é verdade.
A Maria José está aqui. Boa noite, Mazé. Seja bem-vinda. O Zé também. Boa noite. Valdeci, que gostoso. Muito boa noite. A Silvana também. Oi, Silvana. Boa noite. Que gostoso. E já convidando vocês também a participar aqui da nossa live, né, Vanesca? E Sim. comentar. Quando que você tem mais fome emocional? Ou se você percebe, e Vanesca, para o pessoal entender, tem gente que pode ser a primeira vez que ouve o que é fome emocional, né? O que seria essa fome emocional? Já indo para essa parte, como você disse, da inteligência emocional. Sim. Então, nós temos uma fome que é característica do nosso organismo, quando a gente está precisando de nutrir, né? Fome fisiológica. Mas existe uma fome que não é fisiológica. Às vezes você já se alimentou, você está bem alimentada, mas ainda assim dá aquela vontade de comer. Não é fome, é uma vontade de comer. E a gente atrela essa fome emocional exatamente quando eu tenho emoções que eu não estou sabendo lidar e para me confortar, para me aliviar, para sentir prazer, eu vou e como. Então é o caso da pessoa que às vezes até sem perceber, ela está comendo o tempo todo, porque existe algo dentro dela que não está bem. Pode ser uma ansiedade, uma tristeza, uma raiva, não sei. Né? Cada um vai ter a sua emoção ali que está, às vezes, trazendo uma mensagem, ela não está entendendo. Como ela não sabe a mensagem que essa emoção está trazendo, a tendência dela, impulsionada pelo próprio cérebro, é comer algo que vire glicose rapidamente, para liberar a dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, o que é a fome emocional? É a fome que eu tenho quando eu não estou sabendo lidar com as minhas emoções. Não é uma fome. E as pessoas acham que é fome mesmo. Tá? Sim. Acha que ela está sentindo fome, mas é vontade de comer. E ela é muito específica, não é igual a fome. Quando você está realmente com fome, você pode comer um prato de verdura com bife suculento, tá de boa. Mas quando é a fome emocional, normalmente já vem um pensamento: eu quero um sorvete, eu quero um pão. Ela já tem endereço certo. Uma fruta não resolve. Normalmente, às vezes até a fruta for Né? uma fruta muito doce. Por quê? Porque o cérebro vai vincular aquilo que libera glicose rapidamente. Então, ela vai ter uma fome de algo que geralmente vai dar uma energia para o cérebro que está muitas vezes ali debilitado por questões emocionais, por estresse, né? Tem outros fatores também, tá, gente? Não é só a ansiedade que faz com que a gente tenha essa fome, esse impulso por comida, não. Tem outras coisas, eu vou explicar depois, que desligam uma área do cérebro, que é a área do autocontrole. E por isso a gente tem mais vontade de comer. Nossa, é muito interessante. Bianca, seja muito bem-vinda também. Boa noite. E a Aparecida também, Cidinha, bem-vinda, boa noite. Que bom ver você por aqui. Vanesca, o Luiz Gustavo ele está fazendo uma pergunta assim. Melissa e Vanesca, boa noite. Vanesca, além da diversidade na alimentação, o alimento orgânico teria uma influência maior por causa de suas concentrações de bioativos nesse processo? Pois é, assim, quanto mais. Tem uma dica que a gente sempre dá na alimentação, que é o seguinte, que às vezes fica muito complexo, né? A pessoa saber assim, o que eu vou comer, o que eu não vou comer. A gente já começa falando assim, olha, para você começar a ter uma alimentação mais saudável, lembre-se de descascar mais e desembalar menos, né? Muitas vezes a pessoa acha que, por exemplo, aquela barrinha de cereal é super nutritiva, né? E acaba consumindo muito daquilo, não percebe às vezes o tanto de carboidrato que tem ali, que vai ser nocivo, né, de açúcar. Então, procure quanto mais natural o alimento for, inclusive mais energia vital ele tem, né? Mais energia vital, então mais benefício para todos nós, né? Sim, Então, com certeza, é verdade. Lembrei Que bom que você falou, né? Dessa energia vital. Porque é coisa da natureza, né? É muito mais saudável. Energia vital, só a gente basear nos 4 elementos, a gente está sempre mantendo a nossa energia vital. É verdade. Né? Tomar o sol, então tem vitamina
muito importante, né? Vitamina D, a Sim, água. água. Quem está no processo de emagrecimento precisa tomar água o tempo todo, porque uma das coisas que desliga o nosso racional é a desidratação, sabia? Quem sabia disso aí? A desidratação faz com que o É. nosso raciocínio fique mais lento. Então, pode ser que o cérebro, quando detecta uma desidratação, o que ele vai fazer? Entrar no modo sobrevivência. Quando Isso. ele entra no modo sobrevivência, mais ele vai te impulsionar a comer para manter você vivo, né? E às É, vezes não há necessidade. Por isso que muitas vezes dá aquela vontade de comer e não é fome, é vontade de beber água. Só que ali o cérebro não está sabendo te falar, ou você não está traduzindo. Então, quem sim, quer emagrecer precisa beber muita água, né? Então, a nossa fonte de energia vital vem da natureza, como você bem falou, né? Então, é da água, tomar sim, sol, alimentos que vêm da natureza o mais in natura possível, né? É por aí. é verdade. A Neuza, ela faz uma pergunta. Oi, Neuza. A fome emocional pode tornar um vício? A fome emocional pode tornar um vício? Ela, na verdade, é um vício, né? Quando você tem ali aquele. Assim, na verdade, quando ela é muito, ela passa a ser uma compulsão alimentar. Aí sim, um vício. Que aí é mais Isso. difícil, né? Quando a pessoa não consegue mesmo de jeito nenhum. Porque a fome emocional muitas vezes vem, a pessoa está ali num desequilíbrio emocional, não está sabendo lidar, vai lá e come, mas chega um ponto que a pessoa entra em compulsão. Aí, nesse caso, é um caso muito mais sério, precisa de acompanhamento psiquiátrico, né? Então, além do psicólogo ou do terapeuta, né, das emoções, como a gente trabalha. Por quê? Porque ele vai precisar de um suporte maior, porque já atingiu um padrão mental e um padrão a nível cerebral tão forte que a pessoa realmente precisa voltar a energizar com mais forte, né, de forma mais, vamos dizer, mais forte essa área do cérebro que é quem vai frear os impulsos por comida. Tá, que nem como aquela pessoa que fala que é chocolatra, por exemplo. Sim, então, ela viu no chocolate uma maneira rápida dela ter energia para o cérebro, né? Então, o cérebro já sabe. Toda vez que ela está com as emoções não sabendo lidar, ela já sabe que ela come É o chocolate, chocolate. alivia, né? Só que é um alívio momentâneo, é muito rápido, o Sim, circuito é. ele é movido muito rapidamente. A dopamina sobe, tem um pico, ela cai. Por isso que a pessoa vai querer de novo, para subir de novo e cai. Não adianta, por isso ela vai só engordando, só engordando. Enquanto ela não aprende a lidar com as emoções, para se acalmar internamente, vai nesse vício, né? E é interessante falar que isso acontece com a pessoa que tem a comida como alívio. Mas outras pessoas podem não ter a comida, mas passam pelo mesmo sistema. Podem ser drogas. Então, ela tem as emoções, não sabe lidar com ela, usa o cigarro, né, a bebida alcoólica. Algumas pessoas começam a ter muita compulsão por sexo, por compras. É o mesmo mecanismo, Uhum. porque é a maneira que ela está sabendo lidar com as emoções, que ela não está sabendo lidar, né? Mas é que ela É, usa para aliviar. Então, isso. daí a importância de saber lidar com as emoções, com a ansiedade, com a tristeza, com a raiva. Todas elas são extremamente importantes. A gente, às vezes, tem um terror, né? Não quero sentir ansiedade, não quero sentir medo, mas eles são mensageiros. A ansiedade é uma mensageira, a raiva é uma mensageira, a tristeza traz uma mensagem. A gente precisa identificar essa mensagem para parar de vir a mensagem, né? Porque o cérebro está Isso. ali, ele te mostra. Você não faz nada, toda emoção é o quê? São energias que é uma química que está acontecendo no seu corpo para quê? Para você entrar em ação. Se você não entra, o cérebro, poxa, deixa eu mandar essa mensagem de Não novo. E entendeu? aí fica, não Uhum. entendeu? Né? Sim, sim. E essas coisas são tudo escapes. Escapes, a gente foge da emoção, mas e também não resolve a situação. Não resolve. É Isso, e vai. momentâneo. É verdade. E o legal Gostei, é da mesmo. inteligência emocional, quando a gente trabalha para o emagrecimento, que, como eu disse, a gente trabalha para a saúde, né? A pessoa vai aprender a alimentar corretamente o corpo e a mente. Vamos Sim, entender que essa mente, como que essa mente funciona, como que a nossa mente funciona, né? Como que essas emoções
funciona? Para que ela serve? Então, a pessoa vai aprendendo, né, a lidar com essas emoções, e o impacto que ela tem não é só no corpo, não é só no emagrecimento, mas ela começa a ter o impacto também nas suas relações. A gente pediu aí, depois nós vamos falar um pouquinho mais da enquete, né, Melissa? Mas a gente pediu para o Sim. pessoal participar da enquete aí, o que eles acham, pelo menos, que talvez a pessoa não tenha, não desconte na comida, mas o que vocês observam de alguém que tem essa dificuldade para emagrecer? Quando estão ansiosos, vocês acham que eles comem mais, sim ou não? Participa aí da enquete para a gente depois fazer um comentário aí em cima disso, né? Isso, sim. Mas é por aí. Através da inteligência emocional, a pessoa vai conseguir entender essas emoções, aprender a lidar, vai se fortalecer e vai conseguir melhorar, inclusive, outras áreas da vida, os relacionamentos, né? Dela, com ela mesma, primeiro, e depois os relacionamentos com os filhos, relacionamento de casal, que tem um peso muito grande, tá? No emagrecimento, o relacionamento conjugal, né? Tem um impacto muito grande a relação, né? Tá, sim, e A precisamos ansiedade. estar bem. Isso, com certeza. A Aurimara está aqui também, seja bem-vinda, que gostoso. Obrigada por participar aqui com a gente, beijo grande. Ah, que legal. O Nestor, ele faz um comentário assim, aprendi com um nutrólogo sobre sair das refeições faltando 20% satisfeito e adaptar na rotina 5 refeições, nada de açúcar, de fritura, de refrigerante, de álcool, de carne. Foi complicado, mas venci. E imagino que complicado, Nestor. Assim, cada um vai ter uma visão, né? Por Isso. exemplo, a questão da carne, a questão das refeições, né? Eu não vou entrar nessa área, que é mais a área do nutrólogo, né? Tá. Tem pessoas que, por exemplo, quando você começa a fazer quando você faz, esqueci a palavra, quando você faz o regime, Tá. o jejum, perdão. Quando você faz o jejum intermitente, você não vai fazer todas as refeições, então cada um vai adaptar, né? E no início, parabéns para ele que conseguiu, né? Então, A meta, mas no início tudo é um desafio, porque é algo novo, então há uma tendência do cérebro rejeitar mesmo, né? Mas o importante é você fazer algo, eu sempre falo, quando você for escolher a sua alimentação, procure adaptar com algo que é nutritivo e que você tenha mais facilidade, que você goste mais. Tem algumas coisas que vão ser mais difíceis, mas com o tempo você vai acostumar. Mas tem coisas que realmente você não vai ter facilidade. Então, por exemplo, café da manhã. Então, você vai adaptar o seu café da manhã com algo que você consiga levar para o resto da vida. Não pode ser uma dieta que você vai fazer 30, 80, 90 dias e depois você vai parar. Tem que ser algo que você consiga manter e que seja prazeroso. Hoje existe muita receita na internet com alimentos saudáveis, né? Que dá para a sim. gente fazer. Então, o objetivo é esse: você arranjar uma maneira de fazer refeições saudáveis que você consiga manter para o resto da vida. Não esquece dieta. Vou fazer só esse período para emagrecer. Não adianta, você vai engordar de novo. Então, nutrição com qualidade e, de preferência, né, que você agrade para fazer. Eu comecei a falar do café da manhã porque é importante a gente entender também, nesse processo, aí já vem a área do conhecimento. Além de saber lidar com as emoções, também ter essa questão de conhecimento. O que realmente contribui para o meu emagrecimento, para a saúde? Tem muita gente que troca o pão pela tapioca. Sim. É mais Tem saudável mesmo. no sentido de ter menos, não ter glúten. Mas para quem está precisando perder peso, vai também ter, né, tem muito carboidrato. Então, não, o ideal seria talvez um ovo, né, ou cozido ou mexido. Então, assim, esse detalhe de adaptação que eu estou falando. Primeiro, conhecimento, o que realmente funciona, o que realmente é nutritivo, o que realmente vai contribuir. E depois aliar, né, a alimentação do corpo com a alimentação da mente. Aí dá certo. Isso, isso. Acho interessante o que você está propondo, que esse emagrecer com inteligência emocional seria emagrecer cuidando das suas emoções,
sabendo lidar, né? E também, Vanesca, que você está falando, percebeu por que que você está comendo isso, né? Qual é o motivo? Se está com fome ou não? A questão é da gente comer só por compulsão mesmo, só por comer para aliviar alguma emoção, Sim, sim, né? exatamente. Essa questão. Sim, o Gustavo, ele falou que ele já ouviu sobre aquele conselho que você falou, achei bem legal, procura descascar mais do que desembalar. Já ouvi um conselho semelhante, olhar no Isso aí, lixo, Cris. legal, quanto menos embalagens, mais saudável a sua alimentação. Exatamente, né? Gostei. E ele faz outra pergunta aqui também, Vanesca. Hum, Quando a compulsão por doces acontece nas crianças, como diferenciar entre o gostar saudável e o prejudicial? sim. Não, o gostar da criança talvez seja o mesmo da gente, é gostoso e ponto, né? O problema é o uso diário, né, de fazer isso. O que que eu fiz aqui com os meus? Vou dar um exemplo dos meus, que foi a maneira que eu consegui, né? Eu tenho Tá, um filho de 11 anos, vai fazer 11 anos agora, e tenho uma mocinha de 18. E assim, quando a gente começou a cortar, né, o doce deles já há um tempo atrás, anos atrás, foi desafiante, né? Mas a gente fez um acordo, olha, durante a semana, alimentação saudável o máximo possível. Então, vamos cortar o doce, tudo, aí fomos cortando. O final de semana vocês podem escolher uma sobremesa, pode escolher um outro alimento que não seja tão saudável. Até porque eles têm né, a alimentação deles é mais tranquila e eles têm a saúde legal. A gente faz os exames por sim, remédio periodicamente e sim. controla essa questão. Então, para as crianças, elas vão gostar do doce mesmo, né? Como nós também, muitas vezes, né? Tem pessoas que preferem salgado, mas a maioria também gosta de doce. O negócio é que é uma coisa que faz mal, um ponto. Nós precisamos ter essa consciência. Então, eu posso comer, mas eu posso fazer tanto para as crianças quanto para os adultos a mesma estratégia. Primeiro, ter esse jogo, né, de não ter comer sempre. E uma dica que eu sempre dou, Melissa, é que não tenha em casa aquilo que você não pode ou que não deve comer. Se tiver o doce em casa, não vai ter jeito, né? O que que acontece? O cérebro, ele capta do meio ambiente tudo, né? O que que você está vendo, o que você está ouvindo, o cheiro. Então, quando você vê um outdoor de uma comida Sim, suculenta, dá vontade, né? Então, se o seu cérebro já está programado, você está no processo para emagrecer, e você sabe que você tem em casa um doce lá guardadinho, na hora que o cérebro está sob ameaça, que ele está, né, com muita ansiedade, que ele desliga o córtex, ou pelo menos o córtex pré-frontal está enfraquecido, ele vai a parte emocional é muito mais forte. Então você vai ser impulsionado a comer o doce. E a mente, ela vai te convencer. Ela vai te convencer que aquilo é a melhor solução, é a melhor solução. Né? Nesse momento, a gente não consegue pensar em outra coisa, a gente quer alívio, porque a área racional está desligada ou enfraquecida, né? Então, a gente não consegue racionalizar, né? Entrar com a razão. Então, o conselho é não tem em casa. Tá? Desde que no final de semana, se você quiser, né, ter o dia lá, compra a sobremesa naquele dia. e E vai Vanesca, estou adaptando nesse só um pouquinho, né? processo. Vai adaptando com as crianças, tá? Vai fazendo coisas gostosas e saudáveis, porque senão elas não têm mais dificuldade também. Vai fazendo um joguinho ali. Isso. Ah, eu também tenho duas meninas aqui, uma de 11 e uma de 14. A de 11 é mais pro doce, assim, é quase uma formiguinha. Uhum. Então, eu estou nesse processo aí da alimentação saudável para ela, assim. Mas olha, bom conselho, então não tem em casa. Vou falar para elas, não vou comprar mais, só no final de semana. Não, mas entra em acordo, explica por quê, né? Você já sabe disso. Sim, E deixa sim. elas escolher o final de semana o que elas querem, porque aí já dá para o cérebro já é uma perspectiva, né? Recompensa no final da semana, Isso. mas não é todo dia, não é tão. É hábito, como você falou, né? É hábito. É E é tão hábito. interessante, porque até o meu menino, ele, mesmo mais novinho, né, quando nós começamos a mudar, daí um tempo, ele começou, quando ia na casa de algum parente que comia alguma coisa mais doce, ele falava, nossa, Uhum. tá tão doce esse suco. Aí ele já passou a não tomar, ele pedir suco, né, mesmo quando a gente saía sem açúcar. Então, quer dizer,
a papila gustativa vai mudando com o hábito. Sim. Vai acostumando. Novos hábitos. E o nosso cérebro, né? E ele vai entendendo e vai se adaptando a isso de uma forma mais tranquila. Mais tranquilo. Isso é verdade. Eu vejo crianças levando no lanche logo de manhã, 9 horas da manhã tomando lanche, com salgadinho, com refrigerante, com pão com Nutella, sabe? Eu falo, nossa, comer isso 9 horas da manhã. Pois é, e eu tenho um caso semelhante que depois o pai teve que fazer, assustou quando fez um exame, né? E os exames estavam todos alterados, porque a alimentação hoje em dia é realmente bem complicada, né? Isso, é verdade, é bem isso mesmo. E ele fala assim, o Luiz Gustavo, a culpa então é dos pais, né? Que continuam comprando e mantendo a gavetinha dos doces lá em casa. Com certeza. Não vou falar que é culpa, né, mas a gente fala que é responsabilidade, né, da gente estar aos Isso, pouquinhos melhor. entrando, para não ficar tão culpado, porque eu sei que é difícil, né? A gente sabe que é difícil para os pais também, né? Sim, acaba sendo mais fácil, né, Vanesca? Do que você pegar alguma coisa já pronta, do que você fazer uma salada de fruta. Sim. Com certeza. A gente sabe que dá mais trabalho, tem que ser com antecedência, a gente conseguir fazer, né, o que tem que ser. Dá mais trabalho, mas é questão de saúde. É verdade. Questão de futuro dos nossos filhos, né? Não, sim, é verdade. E eu queria te perguntar, que você falou lá no começo, sobre a questão racional. A questão, né, dessa área racional influencia também nessa fome emocional? Então, vou mostrar aqui um pouquinho, só para tentar explicar para vocês. Nós temos a nossa área do cérebro, deixa eu ver se está aqui, está dando tá. Essa área mais coloridinha aqui, né? E a gente chama de sistema límbico, ou cérebro emocional, que está englobando aqui os cérebros mais primitivos. E tem uma área maior, essa área de azul, que engloba todo o cérebro, né? A camada mais superficial. Essa camada superficial a gente chama de cérebro racional. E essa de cérebro emocional, tá? O nosso cérebro racional tem uma área aqui chamada córtex pré-frontal, que fica essa frente aqui, a parte da frente, né, atrás da testa. Especificamente, o córtex pré-frontal dorsolateral é uma área que é responsável, ela é muito importante para nós. Ela é responsável pela nossa atenção, pela motivação. Sabe quando a gente precisa de ir na academia e não quer, tá meio desanimado? Quando essa área está bem programada, é ela que nos ajuda, que nos mostra as vantagens, né? Por que a gente tem que ir e a gente consegue ir. Ela também é responsável pelo planejamento, né? Eu quero planejar minha alimentação, o dia que eu vou na academia, como que eu vou me organizar. E é também responsável por frear os nossos impulsos, inclusive impulsos por comida, tá? Imagina só como que ela é importante. Essa outra área, que existe uma outra área aqui, mais especificamente, que a gente chama de centro do prazer, vou mostrar aqui, que é o núcleo accumbens e a área tegmental ventral, são basicamente essas duas áreazinhas nesse nosso sistema límbico aqui, que a gente chama de centro do prazer. Ele é responsável por manter a nossa sobrevivência. Então, o que ele faz? Para a gente não ficar pensando, ele nos impulsiona a tomar água, a buscar por comida, principalmente comida calórica, tá? Comida, açúcar e farinhas brancas, né? Que vai virar glicose rápida. Além de comida, também nos impulsiona para sexo e e pela busca da atenção. Isso é automático, tá? O que acontece? Se não fosse esse centro do autocontrole, né? A gente não conseguia frear. A gente teria esses impulsos o tempo todo. Quando essa área está enfraquecida, é aí que a gente não consegue frear os impulsos por comida. É aí que às vezes a gente fica muito irritada, não consegue, às vezes, é a mesma área que a gente não consegue, às vezes, falar um não para aquele doce, conversar de uma forma mais amigável, ter empatia também, né? Então, o nosso córtex, no geral, ele é muito importante, porque ele é o nosso racional, a gente chama de cérebro adulto. Então, é como se fosse o cérebro infantil e o cérebro adulto. Eles precisam estar em equilíbrio. Um garante a sua sobrevivência.
e o outro vai te dar uma freadinha, vai te dar as melhores opções, vai te ajudar a fazer as melhores escolhas. Então, a gente tem que tomar cuidado para que essa área nossa aqui não fique enfraquecida ou chegue até a desligar, porque aí sim nós não conseguimos frear nossos impulsos, né? Então, por isso que a gente falou da culpa há pouco tempo agora, né, Gurinha mesmo? Muitas pessoas se sentem culpadas quando comem, né? E às vezes acho que assim, é falta de força de vontade, e não tem vontade, fica mal com isso. Então, eu quero dizer para essas pessoas que não é culpa sua, é responsabilidade manter essa área mais energizada, tá? Existem técnicas para isso, existem ferramentas. Mas não é culpa sua, porque é algo muito forte realmente, que vem e a pessoa, quando viu, ela já comeu. Por quê? Porque a área que ajuda ela a dizer não está desligada, enfraquecida. E como fortalecer essa área? Olha, do tem racional? Para começar, por exemplo, você deve evitar que essa área do centro do prazer seja muito estimulada. Porque quando ela está muito estimulada, é mais trabalho. Porque esse córtex nosso, ele consome 20% da glicose do todo o cérebro. Então, ele é tão funcional, ele tem tantas funções que rapidinho ele desliga. Então, para que ele mantenha desligado, primeira coisa, não dê muito trabalho para ele, né? Já evite que o centro do prazer fique muito forte. Então, evite, como eu falei antes, evite a ter em casa alimentos que são que você não pode comer, porque ao ver o alimento, você vai comer. Então, essa área vai te impulsionar. E a outra área, você precisa fortalecer, né? Tem algumas coisas que enfraquecem essa área, tá? O que, por exemplo, desidratação, já falei aqui, lembra? Sim. Que é a desidratação. Da água. Por isso que você precisa beber água, né? Tá sempre bebendo para manter essa hidratação. Coloca o relógio para despertar, quem tem dificuldade. Algumas pessoas falam assim, Vanessa, que eu não consigo beber água no copo. Eu tinha essa dificuldade, hoje eu me acostumei já. Mas o que eu fiz no início? Eu coloquei a garrafinha, essas garrafinhas comuns de água de 500 ml, né? Como o gargalinho dela era menorzinho, a água descia e eu nem percebia, eu não sentia o sabor da água. Como as papilas foram mudando, né, foi adaptando, hoje eu já tomo água com facilidade, mas antes não. Então, sugestão para as pessoas que têm dificuldade de beber água. Coloca na garrafinha, tenta essa estratégia da garrafinha aí. Ou então coloque uma menta, né, uma folhinha de manjericão, do que você gostar também, dá um saborzinho. Dá um sabor. Mas não Limão, isso, dá um sabor. Limão é uma delícia. É verdade. Outra coisa, excesso de concentração sem foco, sem descanso. Pessoa que trabalha muito tempo com o computador, que trabalha muito tempo com a internet, fica focado, isso cansa muito a área do cérebro, né? Então, o que é preciso? É preciso que você tenha exercícios e atividades para relaxar de vez em quando, né? Tem um exercício bacana que eu gosto de passar para a pessoa que fica muito aqui, simples de fazer, que é levantar o olho para cima, levanta para o lado, levanta para baixo, levanta para o outro lado. Faz um exercício, alguns minutinhos, poucos. Isso você já faz com que a musculatura relaxe, já diminui um pouquinho a ansiedade, né? E tem várias ferramentas, né? Sim. Mas o objetivo é que você não tenha momentos de interromper e ter descanso. Tá? De pausa. Foco, sem descanso, desliga o córtex pré-frontal. Uma outra coisa também é dieta maluca. Sabe essas dietas malucas de restrição, não como nada, fecha a boca, pode vir faltar nutrientes para o cérebro, inclusive glicose. Né? Então, aí ele vai ficar com problema. Então, por isso que a gente fala, como foi o Luiz que falou, né? Que precisa de... Foi o Luiz? Que precisa de ter uma alimentação balanceada, equilibrada, com nutrientes, né? Que vão nutrir o corpo. Então, dietas malucas, excesso de concentração sem foco, excesso de foco sem descanso, desidratação e também quando o ambiente é ameaçador. Aí a gente vai entrar muito na questão da inteligência emocional. Por quê? Porque o ambiente ameaçador não quer dizer só o ambiente externo, não. Quando eu tenho problemas de relacionamento, problemas com o patrão, isso tudo aumenta a nossa ansiedade, né? Traz para o cérebro informação de ameaça. O que acontece quando o cérebro fica com uma ansiedade constante?
ele vai entrar em modo sobrevivência. Vai. Essa parte daqui vai ficar o quê? Enfraquecida, funcionando as mínimas, como diz outro, economia de energia, né? Vai focar tudo aqui no emocional, na reação, ok? Então, sim, o objetivo é que a gente faça o quê? A gente consiga detectar não só os meus problemas externos, o que eu estou tendo, o que está causando a minha ansiedade, mas também os meus problemas internos. Quais são os meus sabotadores mentais que estão deixando essa ansiedade ainda mais, mais ampliada? Né? Quais são os meus pensamentos, as crenças, os padrões mentais sabotadores que estão deixando essa ansiedade à flor da pele, né? Deixando o tempo todo o cérebro em estado de alerta. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, Vanessa, eu nem tenho motivo para estar ansiosa. Ela não sabe, assim, externo ela não tem, mas internamente tem coisas que aconteceram lá na infância que criaram situações, ela criou situações, né, de sobrevivência, mas estão ali ó, no inconsciente, fazendo com que ela mantenha em estado de ansiedade. Sim, sim. E às vezes a gente está sentindo até outro sentimento, não é, Vanessa? Tô sentindo mágoa, tristeza, ou estou muito preocupada, mas a gente acha que é tudo ansiedade. É ansiedade e eu vou na fome emocional e aí assim. E isso vai continuando se eu não me percebo, né? A importância da gente perceber os nossos sentimentos. Sim. Perceber os nossos sentimentos, identificar cada um. Olha, quando eu sinto isso, qual é a estratégia desse sentimento? Qual que é a mensagem que ela está querendo me trazer, né? Essa raiva, essa tristeza, né? E essa ansiedade. Sim. E por quê? Quais são os pensamentos? Que é interessante a gente começar a se desidentificar da mente, porque nós não somos a nossa mente, nós não somos a nossa emoção, eles fazem parte, mas nós somos algo muito maior, né? Sim. Então, quando a gente fica na historinha da mente, a gente começa a perceber como que os pensamentos fazem com que a gente se desequilibre, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não cair nas armadilhas da mente, porque quando a gente pensa algo, isso é muito importante a gente ter claro. Quando eu penso, eu sinto. Né? Se você imaginar que pode acontecer algo ruim com alguém que você ama, na hora você vai sentir. Na hora. Né? Adrenalina vai rolar, vários hormônios do estresse vão entrar em ação. E não passou de um pensamento. Não é verdade? Então, imagina as crenças que a gente tem, as situações que a gente viveu na infância, que vieram algumas feridas, né? Fizeram algumas feridas, formaram-se algumas feridas emocionais. E a gente vive hoje na historinha da mente com algumas capas de proteção, mas no fundo nos deixa ainda muito ansiosos. Eu quero contar um caso aqui, eu separei só os 3 casos aqui para ilustrar. O caso de uma senhora que eu atendi, que ela tinha ansiedade muito ampliada por conflitos nos relacionamentos. Tá? O marido dizia que às vezes ficava muito nervoso com ela, né? E ela achava na cabeça dela, a historinha que a mente dela passava, que o marido não gostava mais dela, que ele era ignorante, que ela precisava era separar dele, que acho que era isso que ele queria. Quando a gente começou a fazer o processo, ela entendeu que não era por aí. Ele estava exatamente morrendo de medo de perdê-la e, com isso, a reação dele era agredir, que era a maneira que a cabeça dele achava que era certa. A historinha da mente dele era para defender o agrido. E ela estava no mesmo embate, ou seja, aquilo aumentava muito a fome emocional, né, dela. Ela acabava comendo muito mais quando isso acontecia. Até que ela conseguiu entender quais eram as emoções que ela sentia, o que aquelas emoções vinham transmitir, conseguir dizer isso ao marido resolveu o problema. Porque a ansiedade, ela tem 3 passos, muito importantes. A gente precisa acalmar o nosso corpo e a nossa mente, a gente precisa fortalecer esse cérebro que vai ajudar a gente a criar, mas a gente precisa resolver o problema. Enquanto você não resolve, o seu cérebro continua mandando a mensagem, você continua preso à ansiedade. Então, o caso dela foi muito isso, né? O resultado
não resolvia o problema, continuava com a fome emocional. E tem outras situações, várias outras, né, que não conseguiam lidar com essa emoção, entender a mensagem da emoção e descontavam na comida. Né, virava um ciclo vicioso, engordando, efeito sanfona, engorda, emagrece. Isso, é o efeito, e isso não para, fica assim, até a pessoa tomar a decisão de resolver, isso, é verdade. Vamos, como você falou da enquete, vamos encerrar a nossa enquete e ver o que o pessoal respondeu aqui, Vanesca. Então, quando você acredita, né, ter fome emocional, eles disseram, Vanesca, 67% com ansiedade. A ansiedade mesmo. 25% com preocupação, está preocupado com alguma coisa. E conflitos nos relacionamentos, 8%. Foi mais ansiedade, preocupação e os conflitos nos relacionamentos mesmo. Sim. Todos eles causam um desconforto, né? E sim, esse desconforto, ele tem uma mensagem, né? Então, a gente precisa entender todos eles. A mensagem da ansiedade, a mensagem desse desconforto que eu estou sentindo porque essa relação não está legal, estou precisando ajustar, estou precisando entrar em acordo, precisando fazer alguma coisa, né? Enquanto eu não faço, a ansiedade vai continuar, né? Então, quer uma dica para a ansiedade para o pessoal? Por favor. Sim. Eu vou dar só a dica básica, né? Dá sim, já que a ansiedade é o que mais tem aqui, que causa essa fome emocional. Sim. Bom, eu já falei do exercício com o olho, que é interessante para quem trabalha muito com foco, né? Para fazer. Ajuda a diminuir um pouquinho a ansiedade, dá uma acalmadinha. Exercício físico a gente já sabe que ajuda demais, libera vários hormônios do bem-estar. Então, não deixe de fazer. Tem vários benefícios, né? Então, é importante. Até porque quando você está fazendo exercício, eu trabalho muito mais com mulheres acima de 40. Né? Então, principalmente para as mulheres acima de 40, o exercício físico, principalmente a musculação, ela é muito importante, porque ela troca a questão, a gente nessa idade perde muito músculo e ganha muito gordura. Já é normal de acontecer. Então, quanto mais eu faço atividade física, principalmente musculação, eu vou ganhando mais músculo, aí o músculo ele precisa de mais energia para se manter, então ele gasta mais o que eu como, então eu vou, só aí já é um ganho, né? Fora que vai evitar no futuro que eu tenha problemas de saúde, né? Joelho, essas coisas. Então é muito importante o exercício físico, além da questão da ansiedade. Eu gosto muito de indicar a meditação guiada. As pessoas que têm ansiedade, geralmente, elas têm dificuldade de fazer meditação. Então, a meditação guiada ela é mais vantajosa, porque é uma meditação que você consegue ouvir, a pessoa vai te induzindo, então você vai respirando, aprendendo a respirar. Então, a meditação ela vai trabalhar o quê? A oxigenação do cérebro, ela vai dar uma acalmada, porque ela vai te fixar no que está sendo dito, o que está sendo falado, vai trabalhar a sua respiração. Então, você consegue mandar mensagens para o cérebro acalmar. E outra, com o tempo de prática, você consegue programar o seu cérebro para que ele produza mais hormônios do bem-estar, para que ele se mantenha mais na calma. Então, isso é importante também. E a respiração 4x4, que é a que eu indico muito, que é fácil de fazer. Você quer falar sobre essa respiração? Você quer que eu fale? Pode falar. Pode falar, Vanesca. É uma respiração que você pode fazer a qualquer momento. Você percebeu que está um pouquinho, né, agitado? Então, você pode fazer. Ela chama 4x4 porque ela tem essas 4 etapas, né? Onde você respira, puxando o ar pelo nariz, contando até 4. Aí você segura depois o ar, contando até 4, lentamente, né? Depois você solta o ar, também contando até 4. E depois você segura o ar antes de puxar de novo, contando até 4. Você segura sem puxar, né? Então, puxa, segura, solta e prende 4 para depois começar de novo. Você vai notar que ao fazer, você já vai dar uma relaxada bem, bem bacana. E por que é legal? Além de oxigenar, você também está desacelerando os pensamentos, né?
e liberando os hormônios. Quando você solta, você ativa o sistema parasimpático e já dá uma acalmada. Então, é bacana essa respiração 4x4, fácil de fazer, qualquer lugar pode fazer, né? Então, vale a pena aí no dia a dia. Sim, é verdade. Essa respiração, eu falo até para os jovens fazerem quando eles estão muito ansiosos, né? Quando estão naquela agitação, eu falo, gente, vamos acalmar. Aí eu faço, vamos acalmar, Respiração é o segredo. respira. É. Sim, é bom sim. Ai, Vanesca, ótimo, adorei. Adorei a nossa live de hoje. O pessoal também participou bastante e que interessante descobrir que a inteligência emocional também nos ajuda na questão alimentar. Sim. Então, né, que a gente fala bastante aqui, Vanesca, mas dessa parte do autocontrole, das emoções, né, em não reagir, em pensar antes de fazer as coisas, em pensar, né, sobre os pensamentos, pensar antes de falar, mas também, olha que interessante, é relacionada com a nossa alimentação. Adorei essa proposta que você trouxe aqui, muito interessante sobre esse seu trabalho. Muito obrigada, adorei a live de hoje, foi muito importante. Com certeza vamos praticar, né, no dia a dia. Quer deixar aqui os seus comentários? Agradeço. Só antes, Vanesca, a todos aqui que estiveram conosco, adorei os comentários. E quer deixar aqui, Vanesca, sua mensagem, por favor? Eu quero agradecer a oportunidade, você é muito simpática, muito acolhedora. Agradecer o pessoal que participou aqui com a gente. Deixar meu contato, caso queiram saber mais sobre as questões emocionais também lá, né, do meu canal no YouTube, Vanesca Lisboa. Isso, sim, ó, aqui, Vanesca. Isso, dou umas dicas lá também. Olha lá, só clica lá para se inscrever e ativar o sininho. Marca todas, isso, ativa o sininho. E também lá no Instagram, né? Vanesca Lisboa também. Vocês podem acionar lá, que eu dou algumas dicas sobre inteligência emocional, sobre a mente, como que a mente nossa funciona, para a gente ficar tá ligado e não cair nas armadilhas, né? E então, se quiserem, vai ser um prazer ter vocês inscritos lá também. Sim, muito interessante, Vanesca, é mesmo. Eu sigo, acompanho a Vanesca, gosto bastante, muito interessante. Obrigada a todos. O Luiz Gustavo também fala, Vanesca, tudo é uma questão de atitudes inteligentes. Ai, é verdade. Que bom, Gustavo. Adorou. Um abraço para você, para a Bianca, o pessoal todo participando aqui. Então, a Bianca também. Que bom, Bianca. Agradecemos muito, muito a participação de todos. A Aurimara também está mandando aqui, parabéns, joinha. Ah, que bom, muito obrigada a todos. Uma live muito interessante, que com certeza fez bem para a gente, não é, Vanesca? Sim. Convidamos a todos que compartilhem a live. Lembra aquela pessoa que tem essa fome emocional, quase todo mundo tem essa fome emocional. Lembra da pessoa aí, da família, dos amigos, envia para essa pessoa. E vamos sempre conversando. Lembrem-se também, convidem as pessoas, se inscrevam aqui no canal. Toda semana temos conteúdo novo. Então, sempre, né, sempre querendo melhorar, sempre em busca, como a Vanesca disse, de ter uma vida mais saudável, mais feliz e muito melhor. Vanesca, muito, muito obrigada. Gostei bastante. Eu que agradeço. Vamos aí. Obrigada. Equilibrando o nosso corpo, equilibrando a nossa mente para cumprir a nossa missão, né, Melissa? Para fazer o que o grande Criador do Universo nos indicou para fazer, que sejamos vasos. Para isso, a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Sim, sim, com certeza, vamos sim. Somos uma pessoa integral, precisamos, né, Vanesca? Não só cuidar do emocional, nem da inteligência, precisamos sim do nosso corpo, está tudo interligado, para sermos sim bons instrumentos da paz, e como a gente fala sempre aqui, Vanesca, vamos divulgar boas mensagens, que possamos cada um de nós, divulgar boas mensagens através das nossas atitudes, sim, dos nossos exemplos, com certeza. Sim. Muito obrigada. Obrigada. Agradecemos a todos. Desejamos uma ótima noite, uma ótima semana e até mais. Até mais. Beijão.